As forças que suportam o ditador Nicolás Maduro Moros, ditador da Venezuela. O Serviço de Inteligência Bolivariana, SEBIN, é um dos órgãos repressores mais ativos que põe na prisão e detém os opositores políticos do presidente Nicolás Maduro, embora, em teoria, o seu trabalho é neutralizar ameaças reais ou potenciais para o Estado venezuelano. De acordo com seus estatutos, é diretamente dependente da vice-presidência, que está nas mãos do poderoso chavista Tarek El Aissami, que foi incluído este ano na lista dos Estados Unidos por tráfico de drogas. Segundo o advogado peruano Andrés Gomes de la Torre, ex-diretor da Escola Nacional de Inteligência, a SEBIN também depende da cúpula está no poder, incluindo Maduro. Ele informa que o seu trabalho é a antítese do que deve ser um serviço de inteligência. Faz patrulhamento urbano e hacking, usando caminhões com o logotipo oficial. Eles são identificados como tal. Não funciona tanto como um serviço de inteligência, mas como uma polícia política operativa, diz ele. Então, seu papel na sustentação do regime é fundamental, diz ele. A história. Gomes de la Torre explicou que essas funções é copiar o modelo de inteligência cubana. Lembre-se também que no final dos anos 90, com a chegada de Hugo Chávez ao poder, foi uma tentativa de seguir o modelo peruano. Venezuela queria adaptar as leis do Serviço de Inteligência Nacional, sim, Vladimiro Montesinos para seus padrões. Paradoxalmente, a Direção de Inteligência e Prevenção Serviços, SEBIN antigo nome, é creditado com a captura de Montesinos em 2001, quando ele estava escondido na Venezuela. O SEBIN é baseado no Helicoide, um edifício do começo dos anos 60 com a forma de uma pirâmide, que foi construído numa colina em Caracas com a ideia inicial de ser um shopping. A partir dos anos 80, tornou-se a sede da inteligência. No Helicoide, como em outros edifícios SEBIN, existem buracos negros, que segundo Gomes de la Torre é irregular quando comparado com outras agências de inteligência. Este modelo é semelhante ao da espionagem norte-coreana. Uma das prisões SEBIN, a mais temido, é chamado Tom, feitas para quebrar o mais forte. É em um porão quarto de sua sede em Plaza Venezuela, Caracas. Tem luzes brancas fortes e que nunca apagam. Há prisioneiros políticos que perdem a noção do tempo. Eles nunca sabem se é dia ou noite. A Guarda Nacional Bolivariana é considerada o suporte do ditador Maduro. A Guarda Nacional tem usado balas reais e de gás lacrimogéneo contra manifestantes durante manifestações venezuelanas 2014 a 2017, em que membros da Guarda Nacional foram feridos e 94 manifestantes foram mortos. A Guarda Nacional da Venezuela tem trabalhado com grupos paramilitares afetos aos chavistas, os chamados coletivos chamados para dispersar os manifestantes. A Guarda Nacional e os coletivos armados com armas e motocicletas atiram em manifestantes indiscriminadamente. De acordo com o Ministério Público, o uso extremo da força e uso indevido do equipamento anti-motim pela Guarda Nacional são responsáveis pelas mortes de manifestantes nos protestos. Também acusou a Guarda Nacional de cumplicidade com os coletivos ao não agir quando atacam os manifestantes. Mesmo o provedor de justiça decidiu contra os excessos cometidos por membros da GNB nas manifestações da oposição. A Human Rights Watch relata que muitas vítimas e membros da família com quem conversamos disseram que acreditavam que poderiam enfrentar represálias se eles relatarem os abusos por parte da polícia, guardas ou coletivos pró-governo armados. Também relatou que um homem que estava em um protesto foi baleado com balas de borracha, espancado e depois atiraram novamente na virilha. Outro homem foi preso várias vezes. Dispararam balas de borracha, bateram com fuzis e capacetes por 3 guardas nacionais que lhes perguntaram quem é o seu presidente.
NTN 24 Venezuela, canal censurado pelo regime, informou que os guardas nacionais e individuais com sotaque cubano em Mérida forçaram 3 detidos adolescentes para confessar crimes que não cometeram. E adolescentes ajoelharam-se e foram forçados a levantar os braços e, em seguida, um tiro à queima-roupa por todo o corpo durante um tiro prática alegado tarjeta em Valência. Os manifestantes foram dispersados pela Guarda Nacional no Atfield, onde 4 alunos, 3 homens e uma mulher, foram atacados dentro de um carro ao tentar sair do perímetro. Os 3 homens foram presos e um deles teria sido sodomizado por um dos policiais com um rifle. A Guarda Nacional com a Polícia Nacional Bolivariana e os coletivos têm sido responsáveis pela morte de 93 manifestantes, de acordo com o Ministério Público, mas o governo mantém silêncio pela morte de manifestantes e acusou a oposição de provocar as mortes, gerando impunidade para os responsáveis pelas mortes. Esta repressão usada pela Guarda Nacional em manifestações muitas vezes violentas deixou nestes uma má reputação entre a população venezuelana. Terça-feira, 18 de julho de 2017, emitiram uma carta enviada pelo Major-General Sergio José Rivero Marcano, comandante-geral da GNB, a todas as delegações do componente militar de comando em que, usando uma linguagem ofensiva militar, dava ordem explícita para suprimir qualquer surto de expressão que é gerado contra o governo de Nicolás Maduro no âmbito do plano oposição chamado Tempo Zero. Eis a declaração, senhores comandantes, de unidades táticas, uma ordem, clara, simples, preparar os vossos homens a organizar suas unidades e prepara-se para dar uma resposta forte para quinta-feira. Nós confio-nos que hoje acordei com moral elevado contra a frustração e as mentiras da burguesia e traidores à pátria. Que ser generoso acabou de se mudar 1.500.000 pessoas ontem. O nosso povo respondeu na Constituinte e confiam em nós. O que resta é estreitar seu foco e dar quinta-feira um duro golpe para esses ratos miseráveis. Estou confiante de que, como o seu comandante fará o recado sem incidentes, a Venezuela revolucionária vai sempre reconhecer. Comunicada à sede da GNB Caracas sob comando-general António Benavides Torres. A Polícia Nacional Bolivariana em suas performances mais recentes tem gerado debate dentro da comunidade sobre a importância dos critérios de treinamento e seleção para esta segurança do Estado, caindo uma grande responsabilidade na Universidade Nacional Experimental de Segurança. O provedor de justiça informou que recebeu cerca de 90 reclamações de uso irracional da força e abuso por parte de forças policiais e militares, incluindo a Polícia Nacional Bolivariana. Da mesma forma, o Ministério Público, como porta-voz do Procurador-Geral da República, Luísa Ortega Dias, revelou que entre 9 e 14 de maio de 160 casos relacionados foram tomadas, que estão sendo processados e as decisões finais do mesmo esperado. Os 51 casos existentes são membros da Polícia Nacional Bolivariana, de acordo com fontes não oficiais de circuitos judiciais. O referido número, mais do que uma estatística, o que representa a ruptura com um dos principais regras deste corpo policial, uso progressivo e diferenciado da força policial, bem apontado no material de treinamento para os alunos e policiais eficazes Beck e Ano. 2 regras mínimas para a padronização da polícia, chamado Sua Força é a Minha Medida. Em 23 de março, o Procurador-Geral, em um programa do canal de TV Televan, assumiu a violação dos direitos humanos por parte da polícia e as forças militares. Ponto sobre a questão da violação dos direitos humanos se houve excessos da polícia, mas uma vez que estamos investigando o Ministério Público,
Hoje temos 60 investigações sobre a alegada violação dos direitos humanos. No entanto, ele destacou o desempenho defensivo da Guarda Nacional como organismo de segurança, brutalmente atacado por manifestantes. O TOC tem sido incapaz de obter uma declaração formal da reitoria da UNES ou a direção da Polícia Nacional Bolivariana. Enquanto isso, podemos citar as palavras do ex-reitor da UNES, Soraya El-Ascar, datado de novembro de 2013, rejeitando a polícia, e apareceu na página Abuso UNES. A polícia nunca deve ameaçar as pessoas. Eles são para garantir a segurança. Em princípio, deve rejeitar qualquer desviante prática, cometido por quem cometeu. Se as agências municipais ou estaduais, as práticas nacionais, não desviantes são permitidos e, a menos que violam a dignidade humana. O agora Corpo de Ciências Penais e de Investigações Criminais, CICO, da Venezuela, um dos órgãos repressores ao serviço de Maduro, é usado para perseguir opositores. É agora o centro das atenções após um dos seus helicópteros ter disparado sobre o Supremo Tribunal de Justiça, TSJ, e sobre o Ministério do Interior. Quem é Óscar Pérez, o piloto do helicóptero, o polícia e ator que o governo da Venezuela acusa de estar pé de guerra naquilo que o governo denuncia como escalada golpista? Ela surgiu depois do governo da Venezuela denunciar como uma escalada golpista do inspetor do SIC Óscar Pérez. Nós somos guerreiros de Deus. O manifesto Óscar Pérez lido antes do ataque do helicóptero do SIC na Venezuela. De acordo com o ministro da Informação, Ernesto Villegas, Pérez roubou o helicóptero após a publicação nas suas redes sociais de um vídeo descrevendo o governo de Nicolás Maduro como ditador, narcotraficante e criminoso, e que sua intenção foi a devolver a democracia ao povo venezuelano. Durante o anúncio, o governo não revelou a evidência de como o ataque ocorreu. Enquanto